Bom, pessoal, então vamos agora terminar essa aula de estatística descritiva univariada falando das medidas resumo. As medidas resumo, elas são características das variáveis quantitativas. Apenas uma medida resumo a gente vai poder utilizar para a variável qualitativa e a gente vai ver qual é essa medida resumo. Mas a ideia dessas medidas é basicamente descrever e explorar esses dados quantitativos como forma alternativa àquelas tabelas de distribuição de frequências, ok? Com essas medidas, né, a gente vai poder já gerar algumas hipóteses a serem testadas no nosso trabalho. Então, lá, né, se a gente pegar aquele fluxograma que eu mostrei lá no início da aula, a gente vai ver que as medidas elas podem ser divididas em 3. Então, aqui a gente vai falar de maneira separada cada uma dessas medidas, tá? Então, começando com as medidas de posição ou localização, a gente pode dividir em medidas de tendência central ou separatrizes, tá? Na verdade, ou não, né? E separatrizes. Então, a gente tem as medidas de tendência central e as medidas separatrizes. As medidas de tendência central se dividem em 3. Média, moda e mediana. E as separatrizes em quartis, decis e percentis. Ok? Então, vamos falar de cada uma dessas 6 medidas. Começando com a média provavelmente é uma medida que todo mundo aqui já conhece, certo? Então, se a gente pedir para calcular uma média simples, o que a gente faz? A gente soma todos os valores e divide pelo total de valores, tá? Então, basicamente, a média é a soma dos valores dividido pelo número de valores observados. E a média, ela é representada por esse símbolo aqui, ó, tá? Com essa... Deixa eu pegar aqui a caneta. Vamos mudar de cor. Vamos voltar aqui para vermelha. Ela é representada por essa barrazinha em cima da letra, tá? Representando que é a média da nossa amostra, ok? E aí, para representar essa média por meio de uma fórmula, a gente vai utilizar o símbolo do somatório. Não sei se todos aqui conhecem o somatório, mas basicamente o que o somatório indica pra gente? Some todas as observações que são dadas por esse índice que varia de 1 até n. Então vamos imaginar que o meu conjunto de dados tenha 10 observações. Então meu somatório seria de i igual a 1 até 10. E se vocês perceberem, tá vendo aqui? XI. Quem é XI? X é a minha variável. Então, por exemplo, idade. Variável idade é representada por X. E o que é esse Izinho? É o índice para indicar cada uma das observações. Então, aqui a gente não está falando que I varia de 1 até 10. Então, é como se eu tivesse X1 mais X2 mais X3 mais... E assim sucessivamente até X10, ok? Então, esse índice I é justamente para indicar essa variação, que vai de 1 até 10 nesse caso. Como a gente não sabe quantas observações tem nessa variável, a gente usa tudo de maneira genérica. Por isso a gente usa o N, por isso a gente usa o X, ok? E aqui divididos por N, que é o número de observações. Então, nesse caso, no exemplo 10, então seria N igual a 10, ok? Se a gente observar esse quadro, a gente tem o que? A turma, né? A gente tem 3 turmas, A, B e C. E para cada turma a gente tem notas dos alunos. Então, na turma A a gente vê as notas 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8. Então, a menor nota foi 4, a maior nota foi 8. Na turma B, a menor nota foi 1, a maior nota foi 10. Na C, a menor nota foi 0 e a maior nota foi 7,5.
Calculando a média aritmética simples de cada turma, a gente chega na mesma média. Então, imaginem que a gente só tem a informação de média. O que a gente ia pensar no primeiro momento? Então, as 3 turmas têm o mesmo desempenho, porque tem a mesma média. Mas o problema da média é que ela esconde algumas informações importantes. Se a gente representar cada uma dessas notas por essas bolinhas, o que a gente observa? Que para a turma A, os valores estão mais concentrados, né? Tá variando aqui de 4 a 6. Para a turma B, eu tenho o quê? Valores mais espalhados. Para a turma C, os valores se concentram mais, porém eu tenho aqui um possível outlier, né? Um valor que se distanciou muito dos demais grupos. Então, eu poderia pensar, bom, pode ser que a turma C, ela tenha até melhor desempenho, porque os valores vão de 6 a 8. Mas talvez esse aluno, por ter faltado à prova, né, ter tirado a nota 0, fez o quê? Puxou essa média para um valor mais baixo. Então, a média aritmética simples, ela não traz para a gente essa informação de variabilidade. Por isso que a gente vai ver que a média, ela sempre tem que estar acompanhada de uma outra medida que vai indicar para a gente o quanto esses dados estão variando em relação à nossa média, tá bom? Então, a gente tem que ter cuidado ao apresentar o valor de média. A média nem sempre é a mais indicada, dependendo da nossa variável, da distribuição dos dados dessa variável. Bom, outro tipo de média que eu posso ter é a média ponderada. Média ponderada é a média que a gente está utilizando para calcular a nota final do curso. Por quê? Porque existem pesos, né? Vamos lembrar, por exemplo, da nota do trabalho. Eu falei para vocês o quê? Que o trabalho, ele vale 10, certo? Mas o quê? Eu tenho a nota do trabalho escrito e tenho a nota do trabalho apresentado. Vamos chamar assim, trabalho escrito e trabalho apresentado. Mas existe um peso para cada parte, tá? Existe um peso, ou seja, o trabalho escrito vai valer 0,6, vai ter um peso de 0,6 de 60%, e a parte apresentada de 0,4, certo? Então, isso é uma média ponderada, quando eu atribuo um peso a cada observação. Então, como que a gente representa isso por meio de uma fórmula? A gente vai ter, né, o nosso x barra também, representando a média amostral. E se o meu peso, ele não está representado de maneira relativa, ali em cima, quando eu dei o exemplo do trabalho, os meus pesos já estão, o quê? De maneira relativa, 0,6, 0,4. Então, o que eu fiz? Eu simplesmente peguei a observação e multipliquei pelo peso relativo e somei, certo? Agora, se eu tivesse falado que o peso do trabalho escrito é 6, peso 6, e o peso do trabalho apresentado, então aqui escrito, apresentado, é 4, o que eu teria que fazer? Eu ia somar, então, né, 6 vezes o trabalho escrito, mais 6 vezes, perdão, 6 não, 4, né? 4 vezes o trabalho apresentado, dividido pela soma dos pesos. Então, 6 mais 4, 10. Isso aqui ia resultar exatamente nisso, certo? Isso aqui é exatamente 0,6 trabalho escrito mais 0,4 trabalho apresentado. Então, se os meus pesos não estão no formato relativo, eu uso essa fórmula. Se estão no formato relativo, eu uso essa fórmula.
tá? Aqui no nosso curso a gente vai trabalhar mais com a média aritmética simples, mas eu já deixo aqui apresentado para vocês a média aritmética ponderada, ok? Bom, se eu tenho dados discretos agrupados, tá? Então, basta eu calcular, né, para cada observação, multiplicar pela frequência e dividir pelo total. Então, nesse exemplo aqui, observem o seguinte, eu tenho a variável nota, tá, que foi dada por valores discretos, e eu já tenho, né, essas observações agrupadas. Então, eu já tenho quantas pessoas tiraram nota 1, quantas pessoas já tiraram nota 2, quantas tiraram 3, e assim sucessivamente até chegar a 10. Se eu não tivesse esses valores agrupados, o que eu ia fazer? Eu ia simplesmente somar todos os valores e dividir pelo total, né, de observações. Como aqui já está agrupado, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente pegar a minha observação, multiplicar pela frequência e dividir, somar, né, todas essas multiplicações para todos os valores discretos e dividir pelo total. Então, se a gente observar aqui embaixo, o que ele fez? 1 vezes 9, né? 2 vezes 12. E aí vai, 3 vezes 15, 4 vezes 18, 5 vezes 24, 6 vezes 26, 7 vezes 5, 8 vezes 7, 9 vezes 3 e 10 vezes 1. Somo todas essas multiplicações e divido pelo total. Qual é esse total? A soma do número de entrevistados. Então, se eu somar 9 mais 12 mais 15 até mais 1, eu chego em 120. Então, a minha média dá 4,62, ok? Então, eu posso calcular dessa forma se os meus dados estão já agrupados. No caso de vocês, o software vai fazer tudo isso, ok? O R, amigão, vai fazer tudo isso. Bom, para dados contínuos agrupados, lembra que eu falei para vocês que se eu quero representar uma variável contínua por meio de uma tabela de distribuição de frequências, a gente divide, né? A gente, no caso, cria intervalos de classe. Então, aqui eu já não tenho, né, o valor exato. O que eu tenho é um intervalo de classe. Então, eu tenho intervalos de 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15 e a frequência absoluta para cada intervalo de classe. Então, como a gente não tem o valor real, né, porque a gente perdeu essa informação, lembra que eu falei para vocês? Uma variável qualitativa não pode ser transformada em quantitativa. Então, aqui, ela já representada por intervalos de classe, ela está no formato qualitativo. Então, eu não consigo saber o valor real. Então, o que a gente vai utilizar é o ponto médio de cada classe. Então, nessa primeira, que varia de 0 a 5, o valor médio é o quê? O valor central, 2,5. De 5 a 10, o valor central é 7,5. Então, eu vou utilizar esse valor central para calcular a minha média. Então, eu vou multiplicar a frequência pelo valor central. Ao final, eu vou o quê? Somar, né, o total dessas multiplicações do valor central pela frequência absoluta e dividir pelo total da frequência absoluta, ok? Então, é importante a gente saber que a média aritmética para dados contínuos agrupados não fornece uma média real, fornece uma média aproximada, ok? Aproximada, tá? Então, tenham isso em mente. Média aritmética para dados contínuos agrupados é uma média aproximada. Ok? Então, só para recapitular, a média central, ela vai fornecer, né, ela vai resumir o conjunto de dados em termos de uma posição central,
mas a gente tem que ter cuidado com a média, porque ela não fornece informação sobre outros aspectos da distribuição. Não sei se meus dados têm uma grande variabilidade, se existe um outlier, se existe uma concentração de valores, se todos os valores são iguais. Eu só tenho uma posição central. Então, para a gente melhorar essa informação, é bacana que juntamente com a média aritmética, a gente tenha uma medida de dispersão, tá? Quem vai ser essa medida de dispersão? Normalmente, o desvio padrão, ok? E a gente vai ver então mais à frente o que vem a ser um desvio padrão, o que vem a ser uma variância, que são duas importantes medidas de dispersão. Então, o que a gente tem que ter em média é meu conjunto de dados, né? Aquela variável que eu estou analisando, tem valores discrepantes? Fiz um box plot, apareceu lá outlier, a média não vai ser bacana, tá? Por quê? Porque esses outliers vão influenciar no valor final da média. Então, naquele exemplo lá da turma C, né, o valor discrepante 0, o que ele fez? Ele puxou a média para baixo. Se a gente só olhasse os valores entre 6 e 8, provavelmente a média seria em torno do valor 7, tá? Que é até o valor o quê? O valor mais frequente. Mas, por conta do valor 0, a gente teve uma queda nesse valor da média. O valor 7, se a gente, né, observar bem, que é o valor típico, ou seja, que é aquele que mais aparece, então a gente tem um valor 0, um valor 6, 3 valores 7 e 2 valores 7,5, né? Ele, além de ser o valor mais frequente, ele é o valor do meio. Se a gente ordenar, né, a gente tem o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 observações. Então, a gente tem o valor 0, o valor 6, 3 valores 7 e 2 valores 7,5. Então, se a gente olhar, o valor 7 é o valor central, né? Eu tenho 3 valores para cá e 3 valores para cá. Ou seja, ele deixa metade das notas abaixo e metade das notas acima. Então, será que às vezes utilizar o valor central, né, não é mais interessante para o nosso problema? Se a gente tem outliers, ok? Então, é isso que a gente vai ver com a chamada mediana. A mediana, ela também é uma medida de localização, tá? Que fornece pra gente o valor central. Então, vocês vão perceber que apenas o valor central ou os valores centrais é que vão influenciar na mediana. Os valores extremos não vão influenciar na mediana. Como que eu calculo esse valor? Primeira coisa que eu preciso fazer é ordenar de maneira crescente as minhas observações. Então, se a gente olhar aqui, esse primeiro caso, né, eu tenho valores 5, 13, 9, 7, 1, 9, 2, 9, 11. O que eu faço? Coloco em ordem crescente. E aí eu preciso verificar o seguinte: quantas observações eu tenho? Se eu tiver um número de observações ímpar, tá? Que é esse nosso primeiro caso, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 observações. Então, eu tenho um número ímpar. Eu vou simplesmente buscar o valor central. Ou seja, 9 eu posso deixar 4 para baixo e 4 para cima. Então, o valor 9 vai ser a nossa mediana, porque eu tenho 4 valores para baixo e 4 valores para cima, ok? Agora, se a quantidade de dados for par, que é esse nosso segundo caso, eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12 observações, eu vou ter que pegar os 2 valores centrais, porque eu não vou ter um único valor central. Então, nesse caso, os 2 valores centrais são os valores, né, os números 4, ok? Então, eu deixei 5 observações para baixo e 5 observações para cima. Como que eu vou calcular a mediana? Vai ser a soma divididos por 2.
que nesse caso, como os números são iguais, a mediana é o próprio 4. Se eu tivesse 4 e 5, aí seria 4 mais 5, 9, divididos por 2, 4,5, ok? Então, número par de observações, pego os dois valores centrais, somo, divido por 2. Número ímpar de observações, pego exatamente o valor central que separa o mesmo número de observações para baixo do mesmo número de observações para cima. Então, se vocês perceberem, como a mediana não leva em consideração os valores extremos, apenas os valores centrais, se eu tenho outliers na minha amostra, esses outliers não vão influenciar na minha mediana. Então, nesse exemplo aqui, se vocês observarem, eu tenho um valor aqui discrepante em torno de 60. Quando eu calculo, né, a média, essa média, ela é aumentada o quê? Porque eu tenho um valor que puxa para cima. Quando eu olho a mediana, esse valor é o quê? Menor comparado à média, porque não sofre a influência de valores extremos, tá? Então, se eu vejo que a média é maior que a mediana, eu já posso imaginar o quê? Deve ter algum valor extremo, né, maior, né, de valor maior. Se eu vejo que a média está abaixo da mediana, provavelmente tem algum valor discrepante, né, com um valor menor para baixo, ok? Agora, o que vem a ser a moda, que é a nossa terceira medida? A moda é simplesmente a observação com maior frequência. E por ser a observação com maior frequência, eu também posso utilizar para variável qualitativa. Lembra que eu falei para vocês que vai ter uma medida que vai servir para variável qualitativa? Justamente a moda. Porque eu posso simplesmente olhar a categoria que apresenta maior frequência. Então, nesse primeiro exemplo, o número de estudantes, eu posso falar que a moda é o intervalo de classe de 60 a 80. Se eu tivesse, talvez, a variável número de filhos e vejo, a maioria das pessoas, né, a maior parte das pessoas possuem 2 filhos. Então, a moda é igual a 2, tá? No segundo exemplo aqui, eu vejo que o ensino médio e o ensino superior apresentam a mesma frequência. Então, eu posso ter 2 modas, tá? Então, ensino médio e ensino superior são as modas deste meu caso, ok? Lembrando, a moda é o valor da variável e não a frequência, tá bom, gente? Às vezes a pessoa confunde isso e coloca a frequência. Não. Ou é a categoria da variável qualitativa, ou é o valor ou intervalo de classe, tá? Resultante da variável quantitativa. Então, de maneira resumida, a média, ela usa todos os valores no seu cálculo, então ela não é recomendada quando eu tenho valores extremos. A mediana, por outro lado, por não levar em consideração os valores extremos, ela é ótima quando eu tenho a presença de outliers. E a moda, por representar essa ideia de mais frequente, ela é até mais utilizada para variáveis qualitativas, tá? Quando eu tenho dados categóricos. Então, se ficou alguma dúvida, sugiro para vocês assistirem esse vídeo, que tá aqui o link, que os sapinhos vão te ajudar, tá bom? É um vídeo bem engraçadinho, eu acho que vocês vão gostar, ok? Então, vimos as medidas de posição de localização central, que é a média, mediana e moda. Vamos então agora para as medidas separatrizes, ok? Esse vídeo vai ficar um pouco mais longo porque a gente tem muitas medidas. Então, as medidas separatrizes, né, elas vão dar uma ideia melhor, tá? Quando a gente está trabalhando com essa ideia de dispersão e de simetria. A gente viu que as medidas de tendência central, elas podem ser afetadas por valores extremos. Então, uma alternativa a essas medidas são as medidas separatrizes.
Então, a gente vai ver aqui os quartis, decis e percentis. Aqui, basicamente, a gente tem, né, representando os quartis, decis e percentis. Vocês vão ver que eles trabalham com essa ideia de divisão dos dados. A gente viu a mediana, certo? A gente acabou de ver a mediana. E a gente viu que a mediana era o quê? O valor central. É o valor que divide 50% dos dados para baixo, 50% dos dados para cima, tá? Então, a mediana tem essa característica de dividir 50% dos dados para cima, 50% dos dados para baixo. Se eu já divido meu conjunto de dados, né, os dados daquela minha variável, em 4 partes, né, 4 vai me lembrar o quê? De quartis. Então, eu dividi os meus dados em 25%, 25%, 25% e 25%. Então, o valor que separa 25% para baixo e 75% para cima é o primeiro quartil. O valor que separa 50% para baixo, 50% para cima é o segundo quartil, que coincide com quem? Com a mediana. Então, a mediana também é o segundo quartil, também é chamada de segundo quartil. O terceiro quartil já divide o quê? 75% dos dados para baixo, 25% dos dados para cima. Então, percebam que todas essas medidas separatrizes, eu preciso que os meus dados estejam ordenados de maneira crescente, ok? Os decis lembram o quê? 10, dezena, então divide os dados de 10 em 10%. Percentis, né? Porcento, por 100, então divide os dados em 100 partes. Então, ele anda de 1 em 1%, ok? O que é importante pra gente aqui no curso, tá? O que eu falaria assim? Isso aqui tem que saber... Ele muda a cor. O que a gente precisa saber, tá? Medianas e quartis. Isso daqui é super importante. Por quê? Porque são as medidas que vão estar no nosso boxplot. Lembra do boxplot? Que a gente falou em primeiro quartil, segundo quartil, terceiro quartil, que são aqueles três tracinhos na horizontal que formam a nossa caixinha do boxplot. Então, por isso a importância de saber essas medidas, ok? Então, como a gente viu, primeiro quartil separa em 25% para baixo e 75% para cima. A mediana, 50% para baixo, 50% para cima. E o terceiro quartil, ou quartil superior, né, o mesmo nome, representa a mesma coisa, 75% para cima, 25% para baixo, ok? Eu vou pular esse exemplo aqui, porque é basicamente para fazer o cálculo das medidas, e isso a gente não vai ver aqui exatamente no curso, tá? Mas, se alguém quiser treinar, se alguém quiser praticar, é basicamente utilizar essas fórmulas que estão aqui no slide 56, ok? Então, como que eu consigo calcular o quartil, decil, percentil? Isso tudo vai ser calculado via R. O R vai passar pra gente essas informações, mas caso vocês queiram, né, praticar, se vocês perceberem, o quartil, a gente vai pegar o número de observações, dividir por 4, o decil, o número de observações por 10, o percentil por 100, e a gente vai substituir no I qual quartil, decil ou percentil. Então, se eu quero o segundo quartil, o meu I vale 2. E em todas as fórmulas eu tenho o quê? Mais meio, ok? Mas, basicamente, esse não é o foco do nosso curso. Caso alguém queira treinar, a gente tem aqui um exemplo bem básico, ok? Bom, e aí, né, o que é mais importante pra gente nesse momento? Sei agora o que é um quartil, sei o que é um primeiro quartil, um segundo quartil, um terceiro quartil, já sei que segundo quartil e mediana representam a mesma coisa. Vamos então relembrar como determinar um outlier. Lembra que a gente viu o outlier no boxplot? E a gente viu da necessidade de duas fórmulas para calcular os limites
superior e inferior? Então, lembrando, a gente tem essas duas formulazinhas aqui. Para calcular o limite inferior, a gente vai fazer o quê? Lembrando, a gente sempre vai calcular, ó, esse produto, 1,5 vezes o intervalo interquartílico, que nada mais é do que o quartil 3 menos o quartil 1, ou a altura da minha caixinha. No caso, se a caixinha está deitada, né, é a largura da minha caixinha. Então, para o limite inferior, eu vou pegar o meu quartil 1 e subtrair, tá, essa multiplicação 1,5 vezes o IQR. No limite superior, eu vou pegar o meu terceiro quartil e somar essa multiplicação de 1,5 vezes o IQR. Tenho valores que ultrapassam os limites? São, então, outliers. E o que pode explicar a presença desses outliers? Ou erros de medição. Então, imaginem lá, eu sempre dou o exemplo do bebê. Não faz sentido se eu coloco um bebê com 50 quilos. Será que, então, foi um erro de digitação? Né? Será que a pessoa queria colocar 5 quilos e, por algum motivo, um zero também foi junto? Né? Ou, às vezes, ele queria colocar, tá lá, 21 quilos. Não faz sentido, mas às vezes era 2, né, alguma coisa. Então, ou um erro de execução, tá? Então, foi realizado um experimento, alguma coisa ocorreu de maneira, né, não esperada, e isso acabou resultando em valores também não esperados. Ou até mesmo devido a uma variabilidade inerente aos elementos da população. Então, é muito comum que hoje em dia a gente encontre o quê? Pessoas com uma idade mais avançada nas salas de aula, né, nas universidades. Que bom, né? Com acesso, o Enem permitiu esse acesso maior. Então, pode ser que numa turma eu encontre alunos de 20 a 30 anos, né? De 18 a 25 anos, e uma pessoa com uma idade mais avançada de 60, 60 e poucos anos. Então, não é que aquilo seja uma medição errada. Ah, a pessoa registrou aqui a idade errada. Não, é apenas uma variabilidade realmente inerente àqueles dados, ok? Então, o que a gente precisa fazer em relação a esses outliers? Bom, se forem erros e se você tem certeza que é um erro, você pode remover aquela observação. Então, aquela observação vai para o lixo. Agora, se você olha para aquilo, né, para aquela observação, para aquele outlier, e se não são erros, né, se aquele outlier não representa um erro, o que é interessante a gente fazer? Qual o impacto daquele outlier no nosso estudo? Então, a gente poderia fazer uma avaliação com o outlier e depois retirar esse outlier e fazer uma nova avaliação. Será que aquele outlier fez com que mudasse muito o meu modelo? Fez com que mudasse as minhas conclusões? Tá? Então, é importante que a gente se certifique sobre essas diferenças e dê explicações possíveis. Tá? Então, é sempre bom indicar, né, incluir um resumo do que se sabe sobre esses outliers. Então, o outlier é uma coisa que tem que ter um certo cuidado ao lidar com esse tipo de dado, tá certo? No nosso caso aqui no estudo, a gente vai incorporar os outliers, a não ser que realmente seja um erro de digitação, um erro de coleta, enfim, mas que a gente tenha garantia que seja um erro, ok? Bom, terminamos então as medidas de posição. Agora a gente precisa falar das medidas de dispersão. Então lá, essas medidas me davam uma noção de posição, né? Qual a posição central, qual aquela que divide 25% para um lado, 75% para o outro, qual aquela que me dá uma informação geral, incorporando todas as observações. Então, me dá uma noção de posição. Agora eu preciso saber, e aí? Tá, eu sei a posição central, eu sei, né, essa questão de localização, mas como os meus dados estão variando? Será que eu tenho muita variabilidade?
né? Como que tá meu valor mínimo, meu valor máximo? Será que eu tenho valores muito parecidos, valores que variam muito, tá? Então, para isso a gente tem as medidas de dispersão. A gente vai ver 5 medidas: a amplitude, o desvio médio, a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação, ok? Então vamos começar pela amplitude. A amplitude é a medida de dispersão mais simples e que com certeza vocês vão adorar, porque é a medida... Opa! Ai, meu Deus, espera aí. Apertei coisa errada aqui. Pronto, deixa eu voltar aqui. Isso, amplitude. A amplitude, ela é mais simples, porque basta a gente localizar o menor valor e o maior valor e calcular uma diferença. Então, nesse exemplo aqui bem simples, o que a gente vê? Nosso menor valor é 4, nosso maior valor é 8. Como que eu calculo a amplitude? 8 menos 4, que é igual a 4. Então, a amplitude dos meus dados é igual a 4. Bem simples, certo? Desvio médio. Desvio médio, dentre essas medidas que a gente vai falar aqui agora, é o menos utilizado. É mais interessante a gente utilizar um desvio padrão do que um desvio médio. Mas como é uma medida de variabilidade, vamos apresentar aqui essa medida para vocês, ok? Como que eu calculo o desvio médio? O desvio médio, ele é calculado em relação à média, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a diferença entre cada valor observado e a média da variável, tá certo? Só que imaginem o seguinte, vamos imaginar que a minha média, que eu vou chamar aqui de x barra, tá? Média amostral foi 5. E aí, algumas das minhas observações, aqui eu tenho observação 10, observação 4, observação 8 e por aí vai, tá? Quando eu calculo essa diferença entre cada valor observado e a média, o que vai acontecer? A primeira diferença, ela seria 10 menos 5, certo? A segunda seria 4 menos 5. E a terceira seria 8 menos 5. Quando o meu valor observado é maior que a minha média, eu tenho como resultado um número positivo. Mas quando o meu valor observado é menor que a minha média, esse valor é negativo, né? Aqui daria o quê? Menos 1. A partir do momento que eu somo todas essas diferenças, se eu tenho os valores negativos, ao somar com os valores positivos, eu vou acabar gerando o quê? Um cancelamento desses valores. Ao somar tudo, tá? Essa soma aqui, lá no final, ela vai dar 0. E aí eu vou achar o quê? Nossa, mas o meu desvio é 0, então não há variabilidade dos meus dados? Mas isso existe porque eu tenho valores, né, negativos e valores positivos. Por isso, a gente usa o quê? O módulo, para que todas essas diferenças sejam positivas e ao somá-las eu tenho então a verdadeira variabilidade da média em relação ao valor observado, ok? Então por isso que a gente aplica o módulo. E aí ao final dessa soma a gente divide pelo total de observações. Vocês vão ver que aqui, né, estão aparecendo duas fórmulas, porque existe uma diferença quando a gente tem população e amostra. A população seria o todo, certo? Todas as observações. Então, é menos comum que a gente calcule essas medidas para a população, enquanto é mais comum a gente calcular para a amostra. Então, é muito comum na estatística, tá, que tudo que for referente à população, a gente utilize letras gregas. Então, por isso que aqui a média está representada por um Mi. E para dados amostrais, a gente utilize, né, as letras do nosso alfabeto, ok? Então, toda vez que eu estou me referindo à população, vocês vão ver provavelmente letras gregas. E quando eu estou me referindo à amostra, eu vou utilizar letras do nosso alfabeto, ok?
mas aqui pra gente o foco é a amostra. Variância. Então, no primeiro momento, vocês vão olhar para essas fórmulas, vocês vão ficar desesperados, mas primeiro, lembrem-se que o software vai calcular tudo isso para vocês. O que é importante saber aqui? Como é feito esse cálculo e o que esse cálculo, né, esse resultado vai representar para a gente. Lembra que no desvio médio a gente teve que colocar aquele módulo? Então, a variância, ela é, de certa forma, similar. Só que no lugar do módulo, o que a gente está utilizando? A gente está elevando ao quadrado. Então, eu continuo calculando a diferença da observação em relação à média, mas eu estou elevando ao quadrado, ok? E se vocês perceberem, na população, a minha variância ela é dividida pelo total de observações. Na minha variância para a amostra, eu estou dividindo por n-1, então total de observações menos uma observação. Isso está relacionado com a questão de graus de liberdade, tá? Que nesse momento eu não vou entrar em detalhes para vocês, mas a gente vai falar um pouco mais quando a gente falar de distribuições, tá? Então, aqui no momento, o que eu gostaria que vocês focassem é que para a população eu divido pelo total de observações, mas para a amostra eu divido por esse total menos 1, tá? Então, como eu estou calculando, né, uma variabilidade em relação à média, eu posso falar que quanto maior for a minha variância, maior é a dispersão dos meus dados. Então, se eu tenho maiores valores, eu vou imaginar o quê? Mais os meus dados se dispersam daquela média que eu calculei. Só que qual o problema da variância? A variância usa, né, esse quadrado aqui. Então, se eu estou calculando idade, por exemplo, lá, 20 anos. Quando eu calculo 20 anos menos a média, vamos imaginar 18 anos. Então, 20 menos 18, 2. Ao quadrado, 4. Eu deixo de ter 2 anos e passo a ter 4 anos ao quadrado, ok? A minha dimensão também é elevada ao quadrado. E quando eu divido pelo total de observações, que é a dimensional, eu vou ter como resultado uma medida que vai ser o quê? Ao quadrado. E tendo uma medida ao quadrado, ela se torna o quê? De difícil interpretação. Então, é muito provável que eu tenha valores muito altos, porque eu estou elevando ao quadrado, e de difícil interpretação, porque eu deixo de trabalhar com a dimensão original da variável. Então, para resolver este problema, o que eles pensaram? Vamos pegar essa variância e aplicar uma raiz quadrada. Porque então eu passo a ter o quê? A dimensão original dos meus dados. Então, eu passo a ter anos, eu passo a ter altura, eu deixo de ter altura ao quadrado para altura, anos ao quadrado para anos. E isso fica mais fácil de interpretar. Então, o desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância, ok? E aí, essa medida ela é muito utilizada juntamente com a média para indicar essa dispersão. Então, se a gente olhar aqui nessa figura, olha que bacana, todas as curvinhas apresentam a mesma média, uma média 0, mas se a gente observar, o que acontece? A azul, ela tem menor desvio padrão, se vocês observarem, eu tenho essa curva bem estreita, então uma grande concentração dos dados estão ali entre menos 1 e 1, ok? Aqui, ó, entre menos 1 e 1. A curva vermelha, eu já tenho maior desvio padrão, então eu já tenho dados aqui, ó, variando mais próximo de menos 2, entre menos 3 e menos 2, 2 e 3. E a verde eu já tenho um desvio padrão maior ainda, com valores já variando o quê? De menos 5 a 5. Então, quanto mais estreita a minha curva, menor desvio padrão, e quanto mais achatada a minha curva, menor o desvio padrão. Se vocês estão acompanhando, né,
as notícias do coronavírus, por que a importância da gente ficar em casa durante essas 2 semanas? Justamente porque se a gente pensar, né, no mesmo número de casos, se a gente não tem esse controle, a gente vai ter um pico, é como se a gente tivesse essa curva azul. Mas o sistema de saúde, ele comporta até uma linha. Então, o que? Muita gente vai ficar sem acesso. Agora, se a gente já fica em casa, já tende a reduzir, né, essa transmissão, essa contaminação, essa curva ela passa a ser mais achatada, então ela fica abaixo do limite do sistema de saúde e o sistema de saúde vai funcionar. Então, a ideia, né, dessa contenção é justamente para isso, para que a gente tenha essa curva mais achatada, ok? E aí, como que eu calculo o desvio padrão? Se eu sei calcular a variância, eu sei calcular o desvio padrão. Então, basicamente é o quê? Pegar cada observação, diminuir da média. Diminuir da média, certo? Pegar cada diferença, elevar ao quadrado. Tenho todas as diferenças, o que eu vou fazer? Somar. Se vocês perceberem aqui no passo 1, eu sempre vou ter o quê? O inverso, tá? O inverso, no caso, assim, se eu somar, eu vou ter o valor zero. Então, ó, menos 54 é cancelado com 54, menos 60 com 60. Aí a gente vê aqui, ó, menos... Vamos ver, menos 50... Sobrou menos 50 com 47, então dá menos 3. Vamos fazer aqui embaixo? Menos 50, mais 47, menos 14, menos 2, menos 49, mais 68, certo? Porque 54, menos 54 com 54, menos 60 com 60. Então, vou fazer por partes aqui. Menos 50 com 47 dá menos 3. Menos 14 com menos 2 dá menos 16. Menos 49 com 68 dá o quê? 18 com 9, 9, 19. Então, ó, menos 3 com menos 16, menos 19 com 19, 0. Então, por isso que a gente precisa elevar ao quadrado, porque se eu somo tudo, eu vou ter o valor 0, ok? Então, eu elevei ao quadrado, somei todos esses valores ao quadrado, divido pelo total de observações menos 1, ó, 10 menos 1, 9. Por quê? Porque isso é uma amostra, não é a população. E ao final, aplico a raiz quadrada. Então, esse é o meu desvio padrão, 52,7, ok? Lembrando que o R vai fazer tudo isso pra gente. Bom, coeficiente de variação. O coeficiente de variação, ele é muito utilizado porque ele vai fornecer pra gente um valor em porcentagem, tá? E aí o bacana é que, como todos os valores estão em porcentagem, a gente tem uma medida de comparação. Porque imagine o seguinte, que eu esteja comparando idade, né, que eu tenho a variável idade e eu tenho a variável número de filhos, tá? É muito provável que o desvio padrão da variável idade seja maior do que o do número de filhos. Ou imaginem que eu tenha até uma outra variável em que o que mude entre elas seja só a casa decimal. Como eu estou calculando a diferença, eleva ao quadrado, se eu estou com uma variável de que tem uma dimensão, que tem uma magnitude maior, é provável que o desvio padrão dessa variável seja maior, porque a gente está utilizando medidas, né, em formatos diferentes, em magnitudes diferentes. Então, comparar o desvio padrão de uma variável com uma outra variável não faz sentido. Por isso, a gente tem o coeficiente de variação, porque como o coeficiente de variação fornece um resultado,
na mesma dimensão, que vai ser em porcentagem, a gente consegue verificar qual variável, por exemplo, tem menor variabilidade, qual variável é mais homogênea ou menos homogênea, tá? Porque agora sim eu tenho uma medida comparável. Então, como que é calculado o coeficiente de variação? Eu vou, basicamente, pegar o desvio padrão, certo? Então, vamos olhar aqui para a amostra. Eu vou pegar o desvio padrão e dividir pela média e multiplicar por 100. Então, por ser adimensional, era isso que eu queria falar, essa palavra, adimensional, permite a comparação de séries de variáveis com unidades diferentes. Então, agora eu consigo verificar se a idade é mais homogênea do que a altura, que é mais homogênea que o número de filhos, porque eu tenho uma medida adimensional. E é muito comum que a gente utilize esses valores. Se o coeficiente de variação for menor que 30%, eu considero que essa variabilidade é baixa, né? Eu tenho um conjunto de dados razoavelmente homogêneo. Se esse valor for acima de 30%, eu já começo a considerar, né, um conjunto de dados heterogêneo, ok? Então, o bacana do coeficiente de variação é permitir essa comparação. Para terminar, medidas de forma, a gente vai falar de assimetria e curtose, tá? Para o pessoal da biologia, bacana a gente entender esses tipos de forma. Para o pessoal da bíblio, a assimetria é muito mais importante do que a curtose no nosso curso, ok? Estou aproveitando essa videoaula, como é a mesma aula para os dois cursos, então, para compartilhar com vocês a mesma aula, ok? Então, vamos falar de assimetria. O que é bacana de saber assimetria? É saber, né, se essa variável, ela pode ter distribuição normal ou não, tá? Porque a distribuição normal pra gente vai ser importantíssimo lá na frente. Então, eu posso ter, então, 3 situações. A minha distribuição, ela pode ser simétrica. E quando eu vejo uma distribuição simétrica, tá? Eu tenho média, mediana e moda apresentando o mesmo valor, tá? Então, a média é igual à mediana. Por quê? Porque eu tenho valores simétricos, tá? Então, por eu ter valores simétricos, é como se eu tivesse um valor excluindo o outro, vamos dizer assim, tá? Bem entre aspas. E o valor central, que é aquele mais comum, ok? Então, na distribuição simétrica, essas 3 medidas de posição são iguais. Mas eu posso ter uma curva assimétrica à direita, também chamada de positiva, tá? Ou assimétrica negativa, que também é à esquerda, ok? Então, na simetria positiva, o que a gente observa? A moda é menor que a mediana, que é menor que a média. Porque é como se os valores tivessem sido deslocados para a esquerda. Mas prestem atenção que a assimetria ela é dada pela cauda, tá? Isso daqui é o que eu chamo de cauda. Se a minha cauda é mais longa para a direita, eu tenho uma assimetria à direita. Se minha cauda é mais longa para a esquerda, eu tenho uma assimetria à esquerda, ok? Então, é como se eu tivesse aqui, né, um valor discrepante, por exemplo, tá? A maior concentração dos dados tá aqui, mas apareceu um valor discrepante. Por isso que o quê? A média foi deslocada, né, para um valor maior, por conta desse valor extremo. Neste caso, eu tenho um valor extremo que com um valor mais baixo, por isso a média foi deslocada para um valor menor, ok? Então, lembrando, a assimetria positiva à direita, a cauda é maior para a direita. Olhem a cauda e não esse morrinho aqui, ok?
Na simetria negativa, a cauda é maior para a esquerda. Ok? E na distribuição simétrica, se a gente olhar essa parte, ela é idêntica à outra parte. É como se eu tivesse aqui, né, um espelho aqui no meio. E ela tem esse formato de sino. Certo? E aí a gente tem algumas medidas de assimetria, mas aqui no nosso curso eu vou... para mim o que vai ser importante é vocês olharem para um gráfico, né? Olharem para um gráfico de densidades, por exemplo, para um histograma ou para um box plot e saber interpretar essa medida. Caso alguém queira, né, em algum trabalho, calcular essas medidas, nesse slide aqui a gente tem essas fórmulas, tá? Lembrando que a gente tem vários coeficientes de assimetria, esse aqui é o de Pearson, ok? Com relação à curtose, ela está relacionada com o achatamento da curva comparada à distribuição normal, tá? Então, a distribuição normal, ela é a referência. Se eu tenho uma curva mais achatada, que é o caso dessa vermelha, a gente chama de platicúrtica. Se eu tenho uma curva mais estreita, ela é chamada de leptocúrtica. E a distribuição normal, que seria essa laranja, é a mesocúrtica. Gente, novamente, esses nomes, essas fórmulas, eu não vou cobrar isso no curso, tá? É mais para vocês terem uma noção de que eu tenho essas medidas também de curtose e eu posso calcular, né, para poder fazer essa comparação em relação à distribuição normal. Mas o que é importante saber é que a curtose está relacionada a esse grau de achatamento, ok? Então, para terminar a aula de hoje, eu termino com essa arte do dia feita em R. Então, quem quiser se inspirar nesse site aqui, www.data2art.com, vocês vão ver várias artes feitas com R, tá? Então, para deixar vocês aí inspirados a trabalhar no software, ok? Bom, então é isso tudo. A gente termina aqui a parte de estatística descritiva univariada. Falei demais, tentei explicar da maneira mais minuciosa. O que eu vou pedir para vocês? Anotem suas dúvidas e na nossa aula ao vivo procurem mandar essas dúvidas, porque a dúvida de vocês pode ser a dúvida de outro colega que tenha vergonha, que vai ter vergonha de perguntar. Então, não deixem de aproveitar, esses vídeos vão ficar disponíveis durante todo o curso e mais pra frente eu vou fazer alguns vídeos de resumo da matéria, ok? Então é isso, pessoal, até a próxima!